Os homens dão informações, mas quem tem que te dirigir é o Espírito Santo. Quem tem que dirigir você é o Espírito Santo. Não pense você que as informações são suficientes. Está escrito que a letra mata. Quem vivifica é o Espírito Santo. Você pode achar isso um pouco místico. Querido, se você acha que é místico, místico é. Eu não estou dizendo da doença do misticismo, da patologia do misticismo. Mas o sobrenatural é inevitável, porque Deus é Espírito, querido. E eu gostaria de falar com você sobre escolhas. E uma das escolhas que você tem que fazer é se você vai aderir à ideia do sobrenatural. Porque na vida natural não se vive de forma plena se não for pelo Espírito Santo. E eu quero falar nesses minutos que nós temos aqui, que não são muitos, eu quero falar a respeito de escolhas. Deixando claro para você que as escolhas são inevitáveis. Até a pessoa que escolhe não escolher nada, já escolheu não escolher nada. É lógico que os resultados são desastrosos. E aí eu gostaria de iniciar dizendo que Deus colocou em cada um de nós vontade. Deus imprimiu em cada exemplar humano um DNA, uma impressão digital, uma particularidade, uma individualidade. Porém, como o pecado entrou no mundo e danificou, existem os transtornos que daí foram gerados. As pessoas, elas estão vivendo no mundo dos extremos. Deixa eu explicar para você. Existem aquelas pessoas que não têm coragem de escolher nada. Tudo quem escolhe para ela é os outros. É uma vida horrível. Você não sabe a cor que você quer para o seu cabelo. Você depende dos outros. Você não sabe com quem casar. Você depende dos outros. Como se Deus não tivesse colocado em você livre arbítrio, desejo de escolha, ou o critério para a sua individualidade. Foi Deus quem estabeleceu. Foi Deus quem planejou. É muito triste ver pessoas sofrendo por não ter iniciativa. Deus, Ele quer que você tenha as suas próprias escolhas. Assim como existem pessoas que não têm iniciativa, por outro lado, há os palpiteiros, aqueles que vivem de intrometer, aqueles que gostam de manipular. Então existem os grupos dos manipuladores e o dos manipulados. Você não sabe como os dois são feridores do coração de Deus. O coração de Deus está ferido, porque Deus ele respeita decisões. Se você ler desde o início na Torá, no capítulo 30 do 5º livro, que é o livro de Deuteronômio, você vê Deus colocando para o ser humano esta responsabilidade. Capítulo 30, versículo de número 15 de Deuteronômio, Deus fala com toda clareza que Ele coloca
ali a possibilidade de escolha. Ele fala: eis que hoje te coloco a vida e o bem, a morte e o mal. Deus fala: eu estou te propondo, a escolha é sua. Deus não escolheu o inferno para você. Deus também não vai escolher o céu para você. Deixa eu fazer uma correção aqui. Deus, apesar de querer o céu para você, é lógico que e Ele orienta que esta seja a sua escolha. Ele orienta, apenas orienta, que fique claro aí para os palpiteiros. Ele orienta. Eis que te proponho o bem e o mal, a morte e a vida. É você quem escolhe. Deus fala assim: olha, escolhe então o que você quer. Veja o que você quer. Porque Deus, Ele não se intromete. Não. Ele deu a você a capacidade de raciocínio. Ele deu o Espírito Santo, Ele deu as Escrituras. Com quem você vai casar. Essa escolha é sua. Se você vai para o céu ou para o inferno, esta escolha também é sua. Se você vai perdoar, se você vai congregar, se você vai seguir o cego. A Bíblia diz, Jesus falando, que se um cego guiar outro, ambos cairão num buraco. Mas é você que escolhe. Você quer que o cego te dirija? Você quer que um cego seja o seu intelectual? No sentido de mentor? Se você optou para que um cego, o ignorante, seja o seu orientador, esta escolha também Deus respeita. É você que decide se vai vigiar ou não. É você que decide se vai perdoar ou não. É lógico que as consequências também é sua. Seja boas, consequências boas ou ruins. Se você decide para a morte, se você decide para a deidade humana, que é o homem, pelo homem, independente de Deus, também é uma escolha sua. A Bíblia, ela não força você. Está escrito, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Lembra que eu falei sobre isso? Que as informações, por si só, elas matam. Está escrito, Paulo dizendo, ele disse assim: olha, o saber ensoberdece, o amor edifica. Há muitas pessoas cheias dos saberes, sabe cortar cabelo muito bem, sabe Bíblia muito bem, mas não tem amor, sabe dirigir muito bem, mas não tem amor, sabe conversar muito bem, mas não tem amor. Mas se você quiser viver apenas de informações e sendo seco, estéril em relação à piedade, ao carinho, ao amor, esta também é uma escolha sua. Se você decidiu que os outros vão dirigir sua vida, também é uma escolha sua. Não responsabilize Deus por isso. Eu só quero deixar isso bem claro. Deus não é responsável pelas minhas omissões e burrices. Se você decidiu se calar para que os outros escolham a sua sopa, isso é um problema teu. Deus não é culpado disso. Se você deixou que os outros se metessem na sua vida a ponto de lascar você, isso também é um problema seu. Está cheio de pessoas com boas intenções lascando a vida dos outros. Parentes. E o pior, os que são lascados culpam a Deus. Vocês e eu temos a responsabilidade, nós temos a responsabilidade
diante de Deus. É você que decide a sua história. O diabo não tem o poder para te levar para o inferno se você não permitir, se você recorrer a Deus. Você quer frequentar igrejas que pregam usos e costumes? Essa é uma escolha sua. Você quer seguir uma seita, uma heresia? Isso é também uma escolha sua. A Bíblia, ela está aí gritando. Faça pesquisa. Vá para a internet. Procure bons orientadores. Eu nunca ia para a rádio, quando nós tínhamos um programa em uma outra emissora, sem consultar o pastor Silas ou o pastor Antônio da Presbiteriana. Porque eles eram conhecedores, os dois, o pastor Silas, que era da igreja do ministério do pastor Clarimundo, lá da Vila Brasilinha, inclusive um abraço para a irmã Cidinha e para o pastor Hamilton. Na época quem era o pastor lá era o pastor Silas, grande amigo meu, professor formado pela FATEID, pela Faculdade Teológica da Igreja de Deus. Eu sempre, antes de ir para o programa de rádio, eu não tinha esclarecimento teológico, eu corria lá, eu checava com ele o que poderia ser dito ou não. Quando ele estava ocupado, eu procurava o pastor Antônio do Clero, que está lá em Goianésia hoje, se estiver sintonizado com a gente. Um abraço, pastor Antônio, devo muito ao senhor e à sua esposa, a irmã Maria das Graças. Eu sempre consultei eles, queridos. Eu nunca meti a cara para falar o que eu acho, o que eu penso. E eles sempre foram pessoas sinceras. Eles sempre diziam, os dois, eles sempre me disseram, olha, essa é a opinião da Bíblia. E eu fico muito triste de ver os lesados e aqueles que lesam, sabe? Então, há espaço para isso? Há. Infelizmente vai haver muitas pessoas com o propósito de achatar, de acachapar, de destruir, de manipular, de criar regras e normas, de plantar palavras venenosas no coração dos ouvintes que são desavisados. E Paulo falou sobre isso, queridos, sobre os ventos de doutrinas em Efésios 4, versículo de número 11. Leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Não vá pela ideia dos pastores, nem do padre. Confira a Bíblia. Peça ao Espírito Santo, e com certeza ele vai trazer orientação para você. Você vai viver de recriminar os outros, de punir os outros. É problema seu, é um direito seu. Deus respeita. Agora, está escrito que por todas essas coisas Deus te pedirá conta. Está escrito que pelas suas palavras você será condenado. E pelas suas palavras você vai ser justificado. Faça as suas escolhas com base, não no que você sente, mas com base naquilo que a palavra diz. Ah, com quem que eu vou casar? A Bíblia diz que luz e trevas não tem comunhão. Você quer casar com pessoa das trevas? Isso é um problema seu, mas não responsabilize Deus depois. Você quer casar com pessoa que não dizima? Isso é um problema seu, é um direito seu. Você quer casar com pessoa que é irada? Ah, mas essa pessoa é muito bonita, é uma pessoa linda. Pois é, mas é uma neura em pessoa. Vai casar com pessoa estressada? É um direito seu. Também você não pode responsabilizar Deus por isso. Se a sua vida não der certo, não foi porque Deus falhou, porque Deus jamais falha. Se a sua vida não der certo, foi porque você não teve o cuidado de ser você como Deus planejou, exceto os excepcionais mentais, aqueles que não têm em si a capacidade por uma deformidade congênita, por uma má formação congênita. Do contrário, você é sim responsável. Eu ouço conselhos, sim, eu ouço conselhos, mas eu não sou dirigido por conselheiros. Eu ouço conselhos, analiso com o Espírito Santo, tá? E aí o Espírito Santo é quem dirige a minha vida. Outra escolha, que essa, na minha opinião, é a mais fundamental. Você não pode dirigir a você mesmo. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes
são filhos de Deus. Quem te dirige? São os seus hormônios? É a tesão? É a vontade de ir, de ficar? É a vontade de... Se você for dirigido pelos seus impulsos, eu tenho dó de você. Se você for dirigido pela sociedade, você é um infeliz. Se a sua irmã te dirigir, se o seu pai, se a sua mãe te dirigir, você é candidato ao fracasso. Então, você pode reverter isso. Essa é a palavra que Deus me disse essa madrugada para me dizer para você. Hoje era 3 horas da manhã, eu estava na internet, eu estava pesquisando, eu estava orando para trazer até você essa palavra. Que você possa ouvir conselheiros, mas não ser dirigido por eles. E olha, conselheiro sábio. Não é você ouvir qualquer um. Não. Se um cego guiar o outro, ambos cairão no barranco. Quando eu quero ouvir sobre uma coisa que eu não entendo, eu procuro quem entende para me dar orientação. Mecânica, eu não vou procurar um dentista para me explicar de mecânica. Quando eu quero saber alguma coisa sobre cabelo, eu também não vou procurar um otorrino. Então você tem que ter a inteligência de procurar a pessoa certa para dar as orientações certas. Agora são 12h35. Eu gostaria de deixar a você essa palavra, que Deus te abençoe. Amanhã nós temos reunião ali na igreja Graça e Vida, centro de Jaraguá, Avenida Coronel Tubertino Rios, de frente, fazer uma propaganda aqui, Atalhos Calçado. Uma música que o pastor Fernando escolheu para você. Um beijo, Deus abençoe a minha esposa, meu filho, a minha filha e a todos vocês que estão sintonizados no programa. Deus te abençoe.